Olá! Tudo bem com vocês? Hoje a Tridimensional Entretenimento está de modo diferente. De dia para começar a história, né? Então nós temos aí o nosso Tridimensional Entretenimento todos os dias, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Mas hoje eu estou aqui durante o dia com a minha convidada, a Cidinha Nogueira. A Cidinha já esteve conosco no programa, porém nós queremos fazer hoje um modo bem diferente de poder contemplar toda a graciosidade que ela esteve comigo no estúdio. E aí a gente vai falar um pouquinho do seu livro, né? E nada mais do que um belo dia, numa paisagem dessa, estar aqui falando com a Cidinha. Bom dia, Cidinha, tudo bem com você? Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. É isso aí. A Tridimensional Entretenimento está aqui pelo YouTube, também aqui na Tridimensional Web Rádio. Então, se você quiser, conecte conosco, inscreva no canal. E se você quiser participar, você também pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp, no 34 30 30 09 28, tá bom? E nós vamos começar aqui com a Cidinha. Mais uma vez, obrigada, Cidinha, por estar conosco e trazer para nós esse seu conhecimento literário. E a gente quer mostrar para todo mundo que a nossa cidade e as pessoas com quem a gente convive estão tão próximas da gente, né? Que a gente acha que literatura está tão longe, só em grandes capitais, mas não, nós temos muita qualidade de literatura aqui, né? Então é isso hoje que nós vamos conversar com a Cidinha e trazer também aqui o livro dela, tá? Que já está aí à venda em todas as livrarias, inclusive pela Amazon. Então, se você quiser adquirir, pode também adquirir aí pelos sites, tá? Só digitar Até Onde Podemos Chegar, da Cidinha Nogueira, tá bom? Cidinha, mãe, esposa, trabalhadora, como que você mistura tudo isso aí e ainda sobra tempo para vir escrever o livro? Então, é difícil, né, Ju? A gente tem que ir conciliando o tempo, né? Mas, assim, eu fiquei até muito sobrecarregada, né? Até estou mudando aí o ciclo da minha trajetória e quero dedicar à literatura mesmo. Foi onde que eu me encontrei, né? Com um propósito, assim, de ajudar as pessoas através da minha experiência, né? Da minha experiência de vida. Minha vida não foi muito fácil, né? Então, através da minha escrita, foi onde eu me encontrei. Eu quero ajudar outras pessoas a superarem as suas dores, né, os seus problemas, porque todos nós temos, né? No dia a dia não tem ninguém que vive feliz 100%, né? E esse livro aqui, ele surgiu através de uma dor muito, né, difícil que aconteceu na minha vida, que foi a perda de minha mãe. E aí eu comecei a escrever de forma terapêutica, diariamente, para aliviar o meu sofrimento. E aí com isso eu me encontrei com a poesia. Eu já escrevia desde adolescente, mas escrevia assim de uma forma, né, para aliviar, né, como forma terapêutica mesmo. Mas aí com a poesia mesmo eu me encontrei, foi depois do falecimento de minha mãe. E como que foi surgindo essas ideias? O que te levou a fazer, por exemplo, o seu primeiro conto, ou a sua primeira história, a primeira estrofe de toda essa sua trajetória? Então, eu escrevia, né? E aí eu comecei a postar algumas coisas no Instagram. E aí algumas amigas falaram, você escreve bem, né? Pode ajudar outras pessoas e tal. E aí eu resolvi reunir todos os poemas e publicar o livro. Quando a gente pensa em publicar um livro, a gente imagina que isso é tão difícil, você tem que ir lá na gráfica, aquela coisa toda. Existe um processo mais simples para a gente fazer uma publicação de livro, Cidinha? Hoje em dia é mais fácil, né? Eu até encontrei essa editora pelo Instagram. A editora Viseu, ela é lá do Paraná. E aí mandei, né, o manuscrito e eles aprovaram. E aí a gente tem todo um processo, né? Tem revisão, diagramação, copydesk, demorou mais ou menos 6 meses para mim conseguir publicar. E aí a capa também, aí a editora mandou, mas eu não agradei da capa, aí paguei um capista, porque eu queria uma capa, imaginava assim, uma pessoa, né, como está aqui leve, que ela conseguiu superar todas as suas dores e encontrar a sua felicidade plena, né? E paguei um capista à parte para fazer essa capa, que ficou linda, né? Maravilhosa, maravilhosa.
A hora que vocês adquirirem o livro, vocês vão ver. Além do material, vocês vão ver quanto essa capa realmente transmite leveza. Então, quando ela coloca aqui, até onde podemos chegar, a gente vê aqui que a Cidinha realmente passou por processo de uma transformação, né, Cidinha? De pensamento, de sentimentos. E como que você identifica a sua trajetória, Cidinha, com o chegar de alguma coisa ou de alguém, ou para chegar a um momento em que você diz assim, poxa, agora eu estou pronta para seguir um novo caminho. Eu realmente hoje eu estou transformada. Eu acho que depois que você passa por uma perda, você nunca mais é a mesma pessoa, né? Você se transforma. Eu já tive um acidente, foi em 2001, que já transformou minha vida, porque eu falo que eu nasci de novo. O acidente foi muito grave, né? Eu fiquei hospitalizada 17 dias, peguei infecção hospitalar. Então eu vi a minha vida se transformar ali. Comecei a valorizar mais os afetos, né? Os momentos que nós temos, como estamos aqui agora, né? Daqui 10, 20 minutos não sabemos, né? O que vai nos acontecer. Então você passa a valorizar mais a vida e as pessoas. E através também da perda de minha mãe, porque ela faleceu assim dentro de 15 dias, né? Então não teve nem tempo da gente assimilar, né, a doença dela, despedir, porque no final eles já aplicaram morfina, então ela ficou inconsciente. Então não me despedi da minha mãe. Assim, não vi ela, né, conversar com ela. Lógico que eu fiz as orações, né, rezei ali com ela. Mas assim, é muito rápido. Então você vê que a sua vida é muito frágil, né? Qualquer momento pode mudar. Nós não temos, e às vezes a gente vive como se não fosse morrer. Você acha que você tem todo o tempo do mundo. E não é assim, né? Nós não temos o controle. É tão bom a gente ter essa noção, né, de tempo, porque não é o tempo que passa rápido, é a gente que não aproveita o tempo necessário, né, do que a gente está vivendo. Então, quando você traz esse transformar através de uma perda, aquele luto realmente existe. E no seu caso foi uma perda familiar. Mas a gente poderia associar isso aí a várias perdas, né, Cidinha? Vários lutos, né? A perda de um emprego, a perda, né, de um animal de estimação, que muita gente fica debilitado, né? Vou falar assim, que é aquele sentimento tão ruim como se fosse realmente uma pessoa. Então, essa transformação, ela é viável, né? E as pessoas precisam aprender muito disso para não cair num processo de depressão, né, Cidinha? Exatamente. Tem pessoas que fogem da dor, né? Por exemplo, de um luto, como você disse, não é só perda de uma pessoa, né? Perda de um emprego, de um término de um relacionamento. E aí não se conectam. Muitas pessoas, quando podem terminar um relacionamento, aí entram num relacionamento atrás do outro, não espera cicatrizar aquela dor, né? Porque fala que tem tempo, né? E aí não se conectam. Isso aí, no futuro, pode virar uma depressão. Com certeza. E assim, as pessoas precisam de trazer um pouquinho do entendimento desse processo. Por isso a gente chama de autoconhecimento, né? Porque é se conhecer mesmo, né? Como que eu posso começar a trabalhar em mim mesmo, a que momento que eu estou vendo que já estou começando a cair, né? É como se a gente olhasse tudo na nossa vida e falasse assim, desmoronou. Então eu preciso de reformar tudo isso, né? Embora sempre ficam aquelas cicatrizes que precisam realmente ser curadas, como você acabou de dizer. Agora, no seu livro a gente encontra 3 aspectos que você separa: amor, dor e superação. Como começou esse processo do amor primeiro? Então, nós temos que amar, né? Através do amor e da perda que nós vamos ter a dor. E sofrendo, nós vamos ter que buscar meios para superar. Por isso que eu quis dividir. É uma trajetória, né? Você não sofre se você não ama. Isso é indiferente. Então, se você ama, se tem o término, você vai sofrer.
né? E sofrendo você tem que buscar forças para poder superar. E aí eu quis mostrar isso aí no livro, que todo mundo é capaz de superar suas dores. Basta querer e procurar meios, né? Através da sua espiritualidade, né? Da ajuda e do apoio dos familiares. E se não conseguir, através de terapia, né? E esse amor que você coloca aqui no livro, você traz isso com uma afetividade muito grande. E dentro dessa afetividade, a gente percebe que existe muita gratidão. Você acha que é possível a gente amar sem ser grato? Não, acho que não. Temos que ser gratos, né? Nós nascemos do amor e, né, estamos aqui para amar, né? Tanto amar as pessoas à nossa volta como o nosso irmão, né? Aqui no livro, gente, são feitos em várias estrofes separadamente. E aí eu vou abrir aqui aleatório, né, pra gente só discorrer sobre isso aqui. A Cidinha coloca assim, ó: não tenho medo de demonstrar não tenha medo de demonstrar o que você sente no íntimo do seu coração. Vale a pena arriscar o que você tem a perder. Quando você acha que, quando lá no fundo mesmo, a gente às vezes deseja fazer alguma coisa e às vezes a gente trava, que jeito que você entenderia que a gente poderia realmente perder esse medo para não perder as outras coisas na vida da gente, Cidinha? Então, acho que tem que demonstrar, né, a todo momento, que é igual a gente estava falando, a nossa vida é muito breve, né? Às vezes você ama uma pessoa, você tem um amigo, você não tem coragem de falar eu te amo, é muito bom estar na sua companhia, né? Isso aí faz bem para nossa alma, para quem fala e para quem ouve. É tabu, né? Parece que é um tabu, né? A gente não pode falar eu te amo para as pessoas, né? Exatamente. E assim, a minha educação, a minha mãe não teve isso, né? Porque, assim, ficou viúva e ela também era filha de 10 irmãos, tinha 10 irmãos, então a mãe não tinha como demonstrar afeto. Eu acho que as pessoas que foram, né, da nossa faixa etária, não teve muito afeto e carinho, né? Então, o que eu arrependo é de não ter mais abraçado a minha mãe, beijado, mas é porque criava, né, uma certa distância pela forma que ela educou. Hoje eu até trouxe uma forma diferente, né, de pensar. Tipo assim, a gente faz com a consciência que a gente tem para fazer com a consciência que a gente está vivendo naquele momento, né? E quando a gente percebe isso, Cidinha, a gente olha para tudo e vê que tudo foi como foi. Não tem jeito da gente mudar nada, né? E existe para você uma relação entre amor e apego? Um pouco. Eu sou bem apegada, inclusive isso eu estou trabalhando em terapia. Porque, assim, eu me apego às pessoas, né? E às vezes a gente não retribui da forma que você espera, né? E assim, você tem que trabalhar isso, você não pode ter muita expectativa, né? Porque isso você vai se frustrar. Mas nem por isso deixe de amar e falar que ama, né? Porque isso faz bem, né? Pra gente e pra outra pessoa. Em outro momento você coloca assim, ó, que a gente também já conversou. Ser mãe é uma bênção, é amor incondicional, é a doação, ação. A mãe, se preciso for, dá a vida pelo seu filho. Só que quem é mãe pode sentir este amor tão profundo que às vezes causa muita dor. Cidinha, você passa por um processo maravilhoso de ser mãe, né? E aí você vai isso muito mais além do que ser uma mãe biológica, né? Você teve aí esse processo, né, de adoção dos seus meninos. Quando você olha para tudo isso, você vive uma emoção diferente, creio eu. Mas você vai responder isso para mim no nosso próximo bloco. Estamos aqui com a Cidinha Nogueira falando sobre o livro Até Onde Podemos Chegar. E a Cidinha vai responder isso para a gente no próximo bloco. Até já!
A viagem dos seus sonhos, as férias tão desejadas, começa com a Atlas Tour, agência de viagem. Com a Atlas Tour, você viaja com conforto, segurança e qualidade. Venha desvendar o mundo, conhecendo novos destinos, novas culturas e paisagens deslumbrantes. Escolha seu destino e deixe o restante por nossa conta, que auxiliamos você em toda a sua viagem. Fique ligado nas ofertas da Atlas Tour. Com uma viagem bem planejada, você vai poder desfrutar de momentos inesquecíveis com sua família e seus amigos, além de realizar o sonho de conhecer inúmeros cantos do Brasil e do mundo. Desvende o mundo com a Atlas Tour. Nosso Instagram, @Atlas Tour Patos. Telefone 34 99725 6481. O Grupo Paranaíba Diesel está situada em Patos há 19 anos e é composta pelas empresas Scanvox e Stop Freios. Nossa missão é manter a frota de caminhões cruzando as estradas de todo o Brasil. Nosso atendimento personalizado e ágil tem sido o nosso grande diferencial. Possuímos um estoque com mais de 10 mil itens para atender prontamente às necessidades de cada cliente. Situada na rua Doutor Hernani Lemos, 204, Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Telefone 34 3821 6001 e o nosso Instagram é @Paranaíba Diesel. Paranaíba Diesel. Nossas peças te mostram o caminho. É conforto. É resistente. É legítima. É Palma. São 37 anos calçando conforto e resistência nos pés de quem escolhe a legítima. Produzidas desde 1986, botas e botinas de couro têm nome. Palma, a força do campo nos seus pés. Estamos de volta aqui com o nosso programa Tridimensional Entretenimento em Entrevista. E hoje eu estou aqui com a Cidinha Nogueira, que está falando para nós sobre literatura e o livro dela, Até Onde Podemos Chegar. No bloco anterior, eu vim perguntar para ela sobre ser mãe. Cidinha, como que é essa experiência e de onde surgiu a ideia de você, além já de ter seu filho biológico, de você ter essas crianças lindas que hoje já estão bem grandes, né? De usar esse processo da adoção também como um amor que talvez seja incondicional. Né? Incondicional, né? Porque adotar, muitas pessoas acham isso difícil, né, Cidinha? Pegar filho, como colocar, pegar filhos dos outros, né? Isso é uma ideia, é algo que as pessoas às vezes não compreendem, tamanha despreendimento que é ter um filho, né, daqueles que não puderam cuidar, né? Como que foi o processo de você chegar na ideia de adoção, de você adotar e de você levar para casa e associar essa ideia junto com seu filho? Então, eu acho que assim, às vezes as pessoas, né, têm um sentimento romântico da adoção. Adotar tem que ter amor e muita paciência, um amor incondicional. E ele é construído, né, dia a dia. E como a criança já vem com vários traumas, você tem que ter assim, o dobro de paciência que você tem e começar do zero a educação. Eu sempre falei que eu queria adotar uma criança quando casasse. Queria ter 2 filhos e adotar mais um. E aí conheci a Kiara, né, através lá da Casa das Meninas, foi através da minha cunhada. Pegava ela finais de semana para levar para o sítio, como um padrinhamento. Ela ficou 1 ano lá na Casa das Meninas e foi para adoção. Eu não sabia que foi para adoção. Falo que Deus encaminha tudo, né? E aí ela foi para adoção e aí não sabia que tinha um irmãozinho, que era o Rian. Quando eu fui lá conhecer, apaixonei com ele, né? Com aquele olhão preto lá, carinha. Ele é lindo, gente, é uma gracinha. E aí falei, não pode separar os dois, porque ela cuidava dele. A mãe saía e ela ficava cuidando dele. E aí nós entramos com o processo para adotar. Como a gente já tinha um vínculo, foi mais fácil. Só que a mãe queria pegar de volta, entrou na justiça. Mas aí aconteceu que ela engravidou do 7º filho e tal. E aí teve uma doença fulminante lá e faleceu. E o juiz deu a guarda para nós. E assim, foi um processo, uma construção.
principalmente com a Kiara, que ela já tinha 6 anos e meio, então ela veio com vários traumas, né? Ela tem mais lembranças do que o Rian. E a gente foi construindo dia a dia. Hoje são minha razão de viver, né? Minha família, os meus filhos. Assim, mas ela passa por terapia, né? Tem que ter tratamento psicológico. Desde quando a gente está no ventre da mãe, você já sente, né? Você já tem seus traumas, tudo que a mãe viveu. E aí é um trabalho diário. Mas amo de paixão todos os meus filhos. E como foi a recepção junto com o seu filho? Foi bom, né? Foi construindo. Já estava acostumado também, né? Antes de adotar, nós conversamos, né? Todos aceitaram, ter a ajuda de todos. Meus filhos já são de maiores, então às vezes eu saio, eles que, né, olham, me cuidam. Você hoje ele é psicólogo, né? Ele é, mas ele não exerce. Ele não exerce. Mas do pouco que ele aprendeu, isso também deve ser devido, no seu entendimento, devido ao fato de entender esse processo familiar? Sim, ele me ajuda muito. Às vezes até peço conselhos, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Eu falo que mãe, às vezes, você aprende mais com o filho do que eles com a gente, né? Com certeza. A ciência, né? A forma de pensar, assim. E aí a gente aconselha, né? Conversa muito. E hoje eu não sou a favor de colocar de castigo, bater. Eu acho que tem que ser na conversa, no diálogo. Cidinha, é muito difícil. Eu vou falar para você. Você tem uma mansidão na voz, né? Na calma, na tranquilidade. Não tem uma agitação. Eu vou confessar, Cidinha. Eu preciso de aprender. Porque não é fácil. Já quando você passa por essa fase de pré-adolescência, é adolescência, né? E tem que só conversar. Então, assim, eu já sou mais enérgica. Então, acho que eu tenho que aprender, sabe, a ter essa mansidão na voz para poder chegar mais próximo, né? Porque realmente a nossa forma de conversar influencia muito na forma de como as crianças e os adolescentes captam essa mensagem nossa, né, Cidinha? Influencia muito, né? E eu tô numa fase disso, né? Um com 11, 14, a outra com 18, ela é muito tranquila, né? Mas os dois estão na adolescência, né? Aí vem várias coisas, né? E assim, às vezes você educa, vai para a escola e tem as amizades, né? Que a gente fala muito sobre isso, que leva talvez para o mau caminho, né? Então tem que ter diálogo, né? E explicar sobre tudo. Tem que ter sim. É uma fase complicada, assim. Cidinha, aqui também você coloca assim, ainda assim, vale a pena amar, por mais triste e não conhecer o poder do amor que pode nos transformar. Realmente existe a forma de como, se eu não amo, ou não amo a mim mesmo, eu não consigo amar o próximo, eu não consigo amar nada? Eu acredito que sim. Primeiramente, a gente tem que nos amar para dar amor, né? Existem muitas pessoas que às vezes vai de relacionamento, vai pulando, porque não consegue, né? Tem um trauma, alguma coisa, medo de sofrer. Então aí não fixa num parceiro só, né? A gente vai passar agora para um momento onde que a Cidinha fala sobre a dor. Talvez não em tempo cronológico, mas quando você acha que é possível sair do processo dessa dor? Quanto tempo você acha que deu esse início da dor quando você fala assim, não, agora esse ciclo encerrou, eu corto essa dor? Eu acho que mais ou menos 2 anos. Mais ou menos 2 anos que eu vivi esse processo de luto. Foi uma construção, assim. E através de terapia, né, que eu faço ainda até hoje, terapia. Minha espiritualidade, que me ajudou muito, minha mãe era muito uma fé inabalável, então ela me passou isso. E assim, foi muito difícil, né, o luto. E assim, a imunidade cai, você começa a ter várias infecções, né, foi uma atrás da outra, assim, recorrente. E eu acho que eu me curei foi mais ou menos 2 anos. E foi esse processo do luto. E quando a gente fala nessa dor, a gente sente realmente uma dor emocional, né? Ela é indiscutível
a gente não imaginar que uma dor emocional, ela às vezes pesa muito mais do que uma dor física, né, Cidinha? Muito mais, né? Porque eu acho que a dor física você toma um medicamento e cura, né? A dor emocional não. Não, eu fiquei mais ou menos quase 1 ano sem conseguir dormir com insônia. Você dormia porque estava cansada e despertava na madrugada e ficava remoendo, sabe? E assim, é inconsciente, é do inconsciente mesmo. Você não tem poder sobre aquilo. Vai ter que ir curando, né, aos poucos, de dentro para fora. E a escrita me ajudou muito. Acho que quando eu publiquei esse livro também foi um alívio. Até dediquei um poema aí para minha mãe, que foi um desabafo, né, que me curou. Em homenagem a ela. Nós vamos aqui no finalzinho desse nosso bloco, a Cidinha vai falar pra gente desse poema. Cidinha, aqui também você coloca assim, ó. Quem sou eu? Não sei quem sou eu. Às vezes sei, me conheço, desconheço. Amável, amiga, companheira, doce, empática, apática, sensível, insensível. Amada, solitária, pensativa, restritiva. Descreva-se neste momento. Quem tu és? O que sente na sua alma? Quem é a Cidinha? Então... Que dor é essa que te fez escrever isso tudo aqui? Eu acho que nós... acredito, né? Que nós sempre estamos em autoconhecimento. Você nunca se conhece verdadeiramente. Né? Vai depender da situação. Às vezes, numa situação, você acha que vai agir de uma forma e você age de outra. Então, isso aí é um processo ao longo da vida, né? Igual outro dia eu ouvi uma terapeuta falando, eu nunca tive 50 anos, né? Então aquela idade ali vai ser única naquele momento. Eu nunca vou ter 2 vezes 80 anos. Então estamos sempre em processo de evolução. A cada época é um ciclo, né? Com a maturidade, vem novas descobertas, um jeito diferente de fazer as coisas. Eu, por exemplo, estou encerrando a minha carreira lá de contadora, que eu trabalhei a vida toda, né, 50 anos, e agora estou querendo dedicar a escrita. Então é um novo mundo, né? Eu vou ter que me adaptar, reinventar. Já estou, né, me reinventando, adaptar essa nova vida. Então é sempre uma construção ali, né? E quando você coloca aqui essas qualidades todas aqui, você estava realmente referindo a você ou a todos que precisam se ver dentro dessas qualidades? Eu acho que a todos, né? Até tem a pergunta aí, né? Quem é você? É um livro interativo, né? Que você pode se questionar, escrever. Então, às vezes, a gente tem que parar também e pensar, quem sou eu hoje, né? Sou uma boa mãe, uma boa amiga, né? Uma boa esposa, o que eu preciso melhorar? A gente tem que fazer esses questionamentos para a nossa evolução mesmo, né? E quando a gente não começa a olhar para isso, não trazer esse conhecimento de si, a gente começa, parece que se aprisionar, se enclausurar, né? Como se diz aquela história, né? Você ficar preso dentro de uma cela com a chave na mão, né? Que você não consegue se abrir. E talvez esse processo de dor seja exatamente isso, né, Cidinha? Você olhar para tudo que aconteceu, abraçar essa dor, você acalentar ela para você começar um próximo processo, né? Um próximo ponto seu do início de uma superação. Como que você viu no momento que você olhou para tudo e falou assim, opa, parou, agora eu vou fazer tudo diferente? Foi através da própria escrita. Da própria escrita. E aí existiu um verso que você fez e falou assim, opa, é aqui o insight. Não acho que não seja assim do dia para a noite, né? É uma cura que vai ao longo do tempo. Foi exatamente nesses 2 anos. Hoje, assim, eu falo da minha mãe sem chorar, sem sentir dor, mas a saudade, né, é imensa. Às vezes tem dias que você fica assim mais triste, pensando, mas assim, eu tento pensar que ela está num lugar melhor, né, que nós. Feliz, e não vai querer que eu fique aqui chorando, né? Tem que seguir à frente. Ainda mais se a gente pensa em que né, se as pessoas que estavam no nosso convívio são alegres, são dinâmicas, né? Que gostam sempre do sorriso, gostam sempre ali de estar naquele contato com as pessoas. E a gente faz o contrário, parece que a gente está devendo, não é? Não tem como, né?
E assim, apesar de toda a minha história, eu sou uma pessoa otimista, tenho gratidão. Eu levanto de manhã, faço minhas orações, né? Sou grata por estar com saúde, estar viva, ter um trabalho. Eu acho que a gente tem que ter gratidão. Isso aí atrai coisas boas, né? E pessoas boas para a nossa vida. Exatamente, a gente vai mudando o nosso pensamento e as coisas também vão mudando, né? Então eu falo muito assim que quando a gente não tem um pensamento modificado para o positivo, para o otimismo, para a gratidão, só começa a acontecer coisa ruim, né, Cidinha? Tem gente que reclama demais, você já só viu que atrai coisa ruim? Só reclama, Cidinha. É impressionante que você conversa 2 minutos, nossa, mas isso, ai, mas aqui é uma lamentação, né? Vira um mar de lamentações, literalmente. Isso é ruim, né? Até assim, se a gente fica perto de uma pessoa dessa, você se sente desanimado. Você sai dali, né? Cabisbaixo, nossa. E assim, parece que a pessoa tá até te sugando aquela ali, né? Tá puxando aquilo ali para você também ser. Ainda tem aquelas que falam que começa a competir nesse dia as lamentações, verdade, né? Ah, Cidinha do céu, morreu, nossa, mas o meu também morreu, eu também fiz. Não é isso? Quer ser mais dramática. Não, eu machuquei, né? Eu machuquei também mais ainda. Então, assim, essa situação, a gente percebe claramente que existe uma dor inconsciente muito maior nesse dia. Existe, sim. E eu acho que, assim, a nossa mente comanda o nosso corpo, né? Então, se você é positiva, pensa em coisas boas, você vai atrair coisas boas. Se você pensa só negativo em tragédia, isso aí mais, você tá atraindo, né? É igual reclamar, né? Você clamar 2 vezes. 2 vezes. Então... E eu falo muito assim, sabe, Dinha, que se a gente não fizer essas mudanças, se a gente não começar a alinhar a gente com aquilo que a gente deseja de verdade, a gente não consegue, né, hora nem alguma, fazer modificações. E a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa, né? Tudo aquilo, né? Eu acredito, e atraindo. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar com a Cidinha sobre superação, que é o próximo ponto do livro da Cidinha. Até onde podemos chegar? Seu gás e água mineral acabou? Não se preocupe! Chame Gás e Água Mineral Primos. Gás com selo e qualidade Liquigás. E a entrega mais rápida da cidade. Ligue 0800 940 5521 ou 3825 5521. WhatsApp 99669 0939. Avenida Tomás de Aquino, número 1955. Bairro Alvorada, em Patos de Minas. Direção Maria José e Marcelo. Gás e água mineral Primos. Ligou, chegou! Santa Terezinha Materiais de Construção. Materiais elétricos e hidráulicos, parafusos, ferramentas, tintas, caixas d'água, produtos agropecuários e uma imensa gama de produtos que você só encontra na Santa Terezinha Materiais de Construção. Rua Gabriel Pereira, número 690, bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas. WhatsApp, anote aí, 34 99968 6566. A direção é de Valdir Andrade e Fatinha. Estamos de volta com o nosso programa Tridimensional Entretenimento através da Tridimensional Web Rádio. E hoje, de uma forma bem diferente. Então nós estamos aqui hoje novamente com a Cidinha, que é escritora do livro Até Onde Podemos Chegar. E a Cidinha... eu disse para vocês no bloco anterior que ela ia falar no finalzinho um poema que ela fez para a mãe dela, né? Que é lindo e eu quero que ela fala para nós agora esse poema. Já sabe de cor, Cidinha, ou ainda? Ainda não, mas ela vai, rapidinho ela vai. Então eu vou passar o livro para ela, para a Cidinha ler para nós com a sua entonação, com a sua emoção, essa mensagem que ela fez para a mãe. Foi uma homenagem à minha mãe. Um anjo partiu. Meu porto seguro, meu consolo, minha paz e luz, meu amor incondicional. O cansaço bateu forte. Sinto meu corpo doer. Minha alma chora de dor. Meu corpo padece. Queria deitar no seu colo,
adormecer sentindo o toque suave de suas mãos, acariciando os meus cabelos. Sinto tanta a sua falta, que meu peito arde de dor, gemo e choro. Queria tanto ver seu rosto, olhar nos seus olhos, sentir o seu cheiro, sentir seu abraço forte, seu coração bater junto ao meu. Mas a realidade é dura, não posso fazer nada. Simplesmente aceitar e seguir em frente, com a saudade ao meu lado, e vez ou outra, lágrimas brotam dos meus olhos, deixando a dor ir se esvaindo do meu coração, até um dia ficar em paz. Cidinha, é uma expressão de emoção muito grande, porque é exatamente assim que acontece quando a gente tem a perda de alguém, né? A gente compreende os desígnios divinos, às vezes a gente quer questionar, né, esses desígnios divinos, mas para tudo existe um ciclo, né? E quando você traz aqui esse momento de tanto afeto, é claro, né, até mesmo nas palavras escritas e na sua emoção, que realmente não tem como a gente olhar para o físico mais, mas a emoção e a saudade existe e prevalece sempre, né? Com certeza, né? É uma cura, né? Vem aos poucos. Porque quando você perde alguém, você perde uma referência, principalmente uma mãe, né? Eu acho que pior do que perder uma mãe deve ser perder um filho. Eu não quero ter essa dor jamais. Então, você passa a querer ouvir a voz da pessoa, olhar nos olhos, né? Ter um abraço ali, um calento. Então, a dor é muito grande. É só quem passa por isso que sabe, né? Sabe, né? Falar assim, é indescritível você. E aí começa seu processo de superação, né? Já aqui nessa primeira parte da superação, a Cidinha escreve assim, ó: se estás cansado, fatigado da rotina estafante, mire adiante, olhe para o alto e veja as coisas por outro ângulo. Quebre paradigmas, mude a rotina. Errar faz parte, aprenda e evolua. A vida é cíclica, a vida é uma arte. Quem melhor se adaptar, não se esmorecer, boas coisas irá desfrutar e irá florescer. Cidinha, é clássico do processo de superação nesse seu poema, né? Como que a gente pode olhar isso tudo aqui e ver que dentro de um processo de superação, quebrar paradigmas é o essencial, né? Às vezes a gente tem que fazer se mudar, né? E assim, a mudança foi vindo aos poucos, né? E aí você passa a enxergar a vida diferente. E aí também eu falo da rotina, né? Que às vezes você vive um dia ali só correndo atrás de não sei o que, né? Que fofoca. Nossa, mas tá muito corrido, né? Que correria, não que correria. Tempo de te visitar, não dá tempo de tomar um cafezinho com a amiga, não tem tempo. É difícil você marcar, né? Um encontro. Todo mundo tá ali na correria, correndo atrás de quê? Não sei. Tem até um poemazinho que fala de por que tanta lida por pouca vida, né? E a gente vive ali naquela correria. Eu acho que a gente tem que tirar um tempinho durante o dia, uma meia hora, alguma coisa pra gente se cuidar, né? Visitar os amigos. Eu até propus que eu iria fazer uma visita semanal, mas ainda não consegui. Acho que agora, organizando meu tempo, eu quero cumprir essa meta. Na minha rua eu moro tem mais de 40 anos, então tem muitas pessoas idosas. E assim, a gente já perdeu muitos, né, vizinhos, porque eles vão. E aí eu falo, quero começar a visitar, né, estar presente. Eu acho que o que você tem que fazer é em vida. Tem até um poema que eu falo, por que você tira tempo aí no velório e não tem tempo de visitar um amigo? Depois que morreu não adianta. Já foi, tem que ser feito em vida. Tem que cultivar as amizades, né, dar mais afeto, né? E eu acho, você falando em vizinho, eu acho que vizinho acaba sendo nossa segunda família, ainda mais depois de tanto tempo igual você tem aí, que você, né, tem os seus vizinhos. Eu da mesma forma, né? Eu tenho vizinhos lá que tem 50 anos, né, que tá lá, mora no mesmo lugar, da mesma forma. Então a gente precisa cultivar esses momentos que ajudam a gente a superar muitas dificuldades, né? Não, com certeza, né? Eles estão ali, estão vendo a sua história, né? A vida toda acompanhando. Desde quando eu era adolescente, a minha rua é uma rua sem saída, a gente brincava ali. Então,
as pessoas foram casando, mudando, mas os pais continuaram, né, nas mesmas casas. Então é outra família, né? E a gente precisa realmente fazer esse processo de cultivar essas amizades, né? E é através delas também que a gente acaba tendo assim alguns momentos de lembranças valorosas, né? É um resgate também da nossa memória e da nossa história, né? E aqui também você coloca assim, eu vou ler só um pedaço do trechinho. A vida é incerta. Um dia estamos felizes como duas atrizes. No outro, o mundo acerta nosso coração como uma flecha. Além de nada ser igual nesse mundo, e um momento não é igual ao outro, como que a gente pode falar assim, eu posso estar feliz todos os dias, né, Cidinha? Nós não temos controle de nada, né? Então tem que aproveitar os momentos felizes, né, da melhor forma possível. E essa semana eu também gosto muito de ouvir, né, várias entrevistas, eu gosto muito de ler, e numa dessas eu escutei assim que a felicidade não é só os momentos felizes, a felicidade está em todos os momentos em que você também está infeliz, porque é ali que você olha para todas as coisas que te aconteceram, né? É onde a gente falou no início, né? Sobre a gratidão, sobre a gente ser otimista, sobre a gente olhar para tudo e ver que o caminho é a felicidade, né? A gente não sabe onde vai chegar, né? Como a gente falou, não sei que dia que é amanhã, o que vai dar certo para amanhã, o que não vai dar certo para amanhã. Então, assim, ser feliz no momento de hoje é realmente como você diz aqui, ó, como duas atrizes, no outro o mundo acerta nosso coração como uma flecha. E no outro, o que vai acontecer? Ninguém sabe, né? Eu acredito assim, nós somos o que somos hoje porque nós passamos por tudo que passamos. Com dores, dificuldades e amores, Amores, tristeza, alegria, as pessoas que tiveram na nossa vida, né, que nos agregaram conhecimento. Porque eu não seria Cidinha de hoje se não tivesse passado por tudo isso aí, né? Como que eu seria? Então tem que ter gratidão por tudo, né? Pelos momentos felizes e os momentos tristes. E da tristeza e da dor você tem que tirar algo e melhorar, né? E melhorar. Como pessoa. Porque tem pessoas também que passam por várias coisas e continuam a mesma pessoa. Não muda, enxerga, não muda, não quebra paradigma, não sai da rotina, né, Cidinha? E assim, e sabe que eu acho que eu lamento, porque a vida todos os dias tem algo melhor para nos mostrar, né? E as pessoas querem ficar naquele apego, que é o que você está querendo sair lá no início do programa, né, Cidinha? Sair do apego. Então, sair desse apego, sair desse passado e trazer ele apenas como lembrança e não como um massacre, porque tem muita gente que faz isso, né? E se massacra todos os dias, está ali achando dificuldade em tudo. Né? A gente precisa aprender a viver os momentos de felicidade e degrau a degrau a gente vai subir na escada da evolução da nossa vida, né, Cidinha? Cidinha, agora mudando um pouquinho do livro e partindo para o livro, eu sei que já tem livro no forno, né? Mas como é que foi receber a comenda Cora Coralina? Foi muito emocionante, eu não imaginava, né? Porque foi no final do ano passado, em novembro. Eu tinha publicado em agosto, e em novembro veio, né, o convite para ir até Ribeira receber a comenda. Foi maravilhoso, porque eu adoro Cora Coralina, eu até me identifico com ela. Ela fala muito do dia a dia, das coisas simples, né? Ela foi uma mulher que ela publicou o primeiro livro, ela tinha 70 anos, né? E ela ficou viúva, teve 5 filhos e batalhou ali fazendo doces e escrevendo nos jornais e tudo, mas foi reconhecida só depois, quando ela estava idosa. Então foi maravilhoso. E assim, existe algum processo aqui literário, aqui em Patos, que vai começar a trazer para quem deseja escrever livro ou quem quer começar a viver uma vida melhor, né, dentro dessa nossa vertente do espaço literário em Patos? Não, eu não conheço. Eu estou num grupo, o Slam Fatos, que é um grupo de poetas. Inclusive hoje nós vamos declamar poemas lá no teatro, à noite, 19 horas.
eu conheço esse grupo que eu estou dentro, né? A gente faz movimentos. Às vezes a gente vai para Coreto, declama poemas. E tem também oficina de escrita, mas eu ainda não participei com eles. Eu estou mais novata nesse grupo aí. Então não conheço, eu acho que tem que valorizar mais. Tem muitos poetas e escritores ocupados. E tem muita gente boa de serviço, né? Muita gente boa. E assim, às vezes as pessoas valorizam os poetas internacionais fora do Brasil e não compram livros nacionais. Tem muita gente boa. Muita gente, muito mesmo. E Cidinha, agora eu sei que vai ter uma feira. Como que vai ser a sua participação dessa feira literária? Eu vou participar agora, dia 5 e 6, lá em Limeira, a minha primeira feira literária. E eu sou parte também da academia de lá, da Clara. E aí vamos lá, vamos ver como vai ser. É a exposição do seu livro, a exposição, como o físico da estrutura, como é que você... São vários escritores, literatura mesmo, artistas, escritores, aí tem as editoras também, e nós como independentes. Parece que são 90 escritores. Nossa, vai ser no parque lá em Limeira. Que coisa boa. Que coisa boa, né, gente? A gente saber que nós temos na cidade pessoas que, como a Cidinha, está aí buscando o seu lugar, né? Não existe tempo, não existe hora, existe o agora, né, Cidinha? Comece. Se você tiver que fazer alguma coisa, comece, né? Comece e é passo a passo. Às vezes dá um desânimo, mas aí você recebe um feedback, né, positivo, aí você anima e continua. Devagarinho, trabalho de formiguinha. Falo que a literatura é difícil, né? Porque assim, o brasileiro não lê, né? A maioria não lê. Principalmente agora com Instagram, redes sociais, a internet, às vezes você prefere ficar vendo uma série do que pegar um livro e ler. Cidinha, eu vou falar para você. Existe livro digital e livro. Eu gosto daqui, ó. Também eu acho que tem o cheiro, sabe? Tem a pegada de você sentir, tem as orelhinhas que você pode ir lá ferrar e depois você some a página. Mas eu prefiro ainda o físico. Como que as pessoas podem adquirir seu livro? Físico primeiro. Físico, autografado, pode entrar em contato aí pelo meu Instagram, Viver e Amar 2023. Tem o YouTube também, Cidinha Nogueira 8132. Aguardo vocês aí. E eu quero falar uma coisa. Cidinha falou aqui do Amar e Viver 2023. Conta pra nós como é que você faz esse trabalho lá no Instagram, Cidinha. Que eu acho lindo, lindo. Segue ela lá para vocês ouvirem a Cidinha. Tem vários poemas que eu cito lá e eu gosto de motivar as pessoas, né? Só coisas assim mais para motivar, para a pessoa não desistir, autoestima e tudo. E eu tenho também café com poesia que eu faço. Aí eu coloco lá debaixo de uma mangueira, lá no meu sítio, e recito poemas do meu livro, de outros poetas. Quem quiser me segue lá. Cidinha, e parece que essa parte literária sua passa para o DNA, né? Tanto DNA biológico como adotivo. Seus meninos estão desenhando, escrevendo, como que é isso? Então, tem a minha filha, que fez esse livrinho aqui, a Corujinha. Ela fez a diagramação, as imagens, né? Fez uma parceria com a Marlene Bontempo. Quem quiser adquirir também, é só entrar em contato comigo. Ficou lindo o livro, ó. Fala sobre o meio ambiente, até a campanha da fraternidade desse ano. E aqui no seu livro? E no livro também foi meu filho que fez as imagens. São 3 imagens, de amor, dor e superação. E vou falar, a família inteira é artista, porque o esposo é artista para arrumar carro, tá? Então a gente tem aí, né, uma família que crescendo, né, enfrentando dificuldades, superando essas dificuldades, né, Cidinha? E trazendo sempre um momento de quebrar paradigmas e mudar a rotina para buscar no olhar essa felicidade. Não buscar a felicidade, mas no sentir essa felicidade todo dia, né? E eu incentivo muito a ler, a desenhar, né? Você tem que incentivar o talento. É isso aí. Que gosta. Cidinha, eu quero te agradecer muito pela participação aqui conosco, num modo diferente de ver a tridimensional entretenimento.
né? E eu quero agradecer mais uma vez a você que está aqui nos assistindo, está nos ouvindo, e obrigada a toda essa turma da Tridimensional Web Rádio. Então conto com você, e toda segunda-feira, Tridimensional Entretenimento, às 19 horas. Obrigada. Muito obrigada.